Gravando. Ação. Gravando. Ação. Eu escrevo sem a esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altere nada. Porque no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Corta. Foi? Foi. É só a pequena agora, né? Agora é você mesmo. E Agora você fala, boa noite, Tá. caros internautas. No programa de hoje. tá direto, né? É. Só muda o take 2. Gravando? Gravando. Ação. Boa noite, meus caros internautas! No programa de hoje, na Rede das Artes, iremos falar de uma escritora que pertenceu a dois continentes, o europeu e o sul-americano, que a família acabou escolhendo o Brasil como sua pátria. Vamos falar de uma das maiores escritoras da literatura brasileira, Clarice Lispector. Corta. Espera um pouquinho só que eu vou pôr já o número do take aqui para não me perder. O anterior foi... 2. Aqui foi 1. Não, aqui é 2. Aqui já é o 3, né? Tá. É Epifania? Ou Epifânia. Epifânia. Pode ir? A hora que você quiser. Ah, tá. Você já falou 3. Levanta um pouquinho mais. Ok. Ação. Gravando. A obra de Clarice ultrapassa qualquer tentativa de classificação. A escritora e filósofa francesa Hélène Cixous vai ao ponto de dizer que há uma literatura brasileira AC, né, que é antes de Clarice, e de si, depois de Clarice. Para a pesquisadora Suzana de Sacco, a obra de Clarice é repleta de sugestões, e a valorização do mundo interior dos personagens leva o leitor a uma empatia que pode alcançar o patamar da revelação. É comum encontrarmos, quando se fala em Clarice Lispector, o termo epifânia. Seus textos frequentemente levam a uma revelação, a uma descoberta que só é feita através de uma entrega completa aos sentidos, nunca pela racionalização. Corta.
TEC 3 conferindo, é isso? Isso. Tchelnik. Tcheklinik. Tcheklinik. Não tem o Li? Não é o Tchelnik? Tcheklinik. Lenik. Tchelnik. Eu acho que é Tchelnik. Ó, corta essa palavra porque isso aqui vai dar problema, tá? Na Ucrânia, certo? Na Ucrânia. Pera, deixa eu cortar já, que senão vai dar problema no texto. Porque aqui ninguém fala ucraniano. Ucraniano, a família termina em Yuk. Sabia, né? Pera, deixa eu salvar. Tchuk. Ok. Higher Inspector. Pickles Inspector. Mania. A família de origem judaica, pode pôr a família de origem judaica. Bucareste. Cuiabá. 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 Bom, Um pouquinho mais alto. Ação. Gravando. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920, tendo recebido o nome de Raya Lispector, de origem judaica. Clarice foi a terceira filha de Pickles Lispector e de Maria Kringold Lispector. Nasceu enquanto seus pais percorriam várias aldeias da Ucrânia, fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa, isso no período de 1918 a 1921. Já em 1922, o seu pai consegue em Bucareste um passaporte para toda a família no consulado da Rússia. Embarcaram então na Alemanha, no porto de Hamburgo, no navio Cuiabá, com destino ao Brasil. Chegando a Maceió em março do mesmo ano, sendo recebidos por Zânia, irmã de Maninha, e seu marido primo José Rabi. O pai passou a se chamar Pedro, sua mãe Mania, Marieta, e Leia, sua irmã. Elisa e Aya, por fim, Clarice. Pedro passou a trabalhar com Rabi. Com dificuldades de relacionamento com a família, Pedro, pai de Clarice, decide mudar-se para Recife. Recife, na época, era a cidade mais importante do Nordeste. Corta. Ok? Ok. Esse foi TQ1, né? Já vai para 3. Vai para 3. E o tempo, hein? Tá dando 40 minutos? Legal isso aqui. It. It. É? It.
Yiddish. 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 Então, esse é bem alemão, né? Não, é bem judeu mesmo. É. É um idioma falado pelos judeus. É. Ainda eu conheço um judeu que fala esse idioma. Aqui no Brasil. E é amigo meu de infância. Então vai. Guerra. Levanta um pouquinho. Gravando. Ação. Clarice chegou ao Brasil quando tinha apenas 1 ano. Corta. Desenhado de barulho. Os aviões. Tá. Acho que podemos ir. Só fala ação. Ação. Clarice chegou ao Brasil quando tinha apenas 1 ano e 2 meses de idade. E sempre que questionada de sua nacionalidade, ela afirmava não ter ligação nenhuma com a Ucrânia. Com a seguinte frase: naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. Vejam só que coisa. E que sua verdadeira pátria era o Brasil. Clarice começou a escrever logo que aprendeu a ler, na cidade de Recife, onde passou a maior parte de sua infância, lá no bairro da Boa Vista. Estudou no ginásio pernambucano, isso entre 1932 a 1934. Falava vários idiomas, entre eles francês, o inglês. Ela escreveu ouvindo no âmbito domiciliar, no idioma materno, o Yiddish, bem caro internauta, só para esclarecer. Corta. Eu fiquei na dúvida, né? Tá entre parênteses. Só para esclarecer, né? Yiddish é um idioma falado pelos judeus no leste europeu. A língua oficial de Israel é hebraico. Beleza, vai pro 3. Corta. Vamos lá, vai. Depois para ela editar, fica tranquilo? Não, pode adicionar, porque ela vai pelo tech. Se aqui estão cancelado, ela já corta na hora. Ação. Clarice chegou ao Brasil quando tinha apenas 1 ano e 2 meses de idade. E quando questionada de sua nacionalidade, ela afirmava não ter ligação nenhuma com a Ucrânia, com a seguinte frase: naquela terra eu literalmente nunca pisei. Eu fui levada de colo. E que sua verdadeira pátria, adivinha? Era o Brasil. Clarice começou a escrever logo que aprendeu a ler, isso na cidade de Recife, onde passou a maior parte de sua infância, lá no bairro do Boa Vista. Estudou no ginásio pernambucano entre 1932 a 1934. Ela falava vários idiomas, entre eles o francês, o inglês. Ela cresceu ouvindo no âmbito domiciliar, no idioma materno, o Yiddish. Bem, caro internauta, só para esclarecer, Yiddish é um idioma falado pelos judeus do leste europeu, né? A língua oficial de Israel é o hebraico. Clarice tinha apenas 9 anos quando sofre uma grande perda com a morte de sua mãe. E isso em 21
de setembro de 1930, após vários anos sofrendo com as consequências da sífilis, supostamente contraída por conta de um estupro. Estupro, quer dizer. Não, corta. Estrupício. Não. Você fez. Não tenta arrumar, melhor cortar porque o conceito fica ruim. É. Hitch. As luzes são essas mesmo? Tá muito forte não? É isso mesmo. O quê? As luzes. Entendi. A iluminação tá legal? Tá legal. Sobe um pouco mais. 3, 4, né? Gravando. Ação. Clarice chegou ao Brasil quando tinha 1 ano e 2 meses de idade. E sempre que questionada de sua nacionalidade, ela afirmava não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Com a seguinte frase: naquela terra eu literalmente nunca pisei. Eu fui carregada de colo. E que sua verdadeira pátria, adivinha, era o Brasil. Clarice começou a escrever logo que aprendeu a ler, na cidade de Recife, onde passou a maior parte da sua infância, lá no bairro de Boa Vista. Estudou no ginásio entre 1932 a 1934. Falava vários idiomas, entre eles o francês e o inglês. Cresceu ouvindo no âmbito domiciliar o idioma materno, o Yiddish. Bem, caro internauta, só para esclarecer, Yiddish é um idioma falado pelos judeus do leste europeu. A língua oficial de Israel é o hebraico. Clarice tinha apenas 9 anos quando, infelizmente, sofreu uma grande perca, a morte de sua mãe. E isso em 21 de setembro de 1930, após vários anos sofrendo em virtude da sífilis, uma doença que foi supostamente contraída por conta de um estupro sofrido durante a Guerra Civil Russa, enquanto a família ainda estava na Ucrânia. Clarice sofreu com a morte da mãe e muitos de seus textos refletem a culpa que a autora sentia e figuras de milagres que salvariam a sua mãe. Corta. Só para conferir. Teco 3, né? Take 4. Não. O que nós Cena gravamos. 3, take 4. Essa última. Take 4? É. Cortou uma vez do estrupício, uma vez do carro e uma vez do barulho. 3 vezes. Agora é o take 5. Agamenon. Olha lá, é José. Scortese. Não. Scortetti. 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 Chi. Che. Não é C, é Chi. Scortetti. É italiano, se não é italiano. Scortetti.
Escorteche. José Escorteche. Escorteche. É como se fosse um X, vai, mas não é X. É X. Escorteche. Vai. Essa é a mesma cena, né? Cena 3, take 5. 5. Ação. Quando tinha 15 anos, o seu pai decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Já a sua irmã Elisa conseguiu um emprego no ministério por uma intervenção do então ministro Agamenon Magalhães. Enquanto seu pai teve dificuldades em achar uma oportunidade na capital, Clarice estudou em uma escola primária na Tijuca, até ir para o curso preparatório para a Faculdade de Direito. Lógico, foi aceita para a escola de Direito na então Universidade do Brasil, em 1939. Mas se viu frustrada com muitas das teorias ensinadas no curso e descobriu um escape: a literatura. Em 25 de maio de 1940, com apenas 19 anos, publicou o seu primeiro conto, Triunfo, na revista Pan, de propriedade do editor José Escorteche. Corta. Valeu. Agora, espera um minutinho só, que estão me chamando no telefone. Fala, né? Oi, fala, tô ouvindo. Tô gravando. Ah, mais um pouquinho. É. Tá bom. Será 4. TQ1. Isso. Pode ir? Pode, a hora que você quiser. Ação. Após 3 anos, mais uma vez, Clarice sofre outra grande perda. Após uma cirurgia simples para a retirada da vesícula biliar, seu pai, o Sr. Pedro, morre de complicações do procedimento. Infelizmente. As filhas ficam arrasadas com as circunstâncias da morte tão inesperada. E como consequente, Clarice se afasta da religião judaica. No mesmo ano, Clarice chama a atenção, provavelmente com um conto, Eu, Edime, de Lorival Fontes, então chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão responsável pela censura no Estado Novo de Getúlio Vargas, e é alocada para trabalhar na Agência Nacional responsável por distribuir notícias aos jornais e emissoras de rádio da época. Veja só a grande importância, né? Lá conheceu o escritor Lúcio Cardoso, por quem se apaixonou. Não correspondido, né? Já que Lúcio era homossexual, né? Brincadeira. E de quem se tornou amiga íntima. Corta.
Foi cena 4, take 1, certo? Certo. Take 2? Agora, cena... Essa é a cena 5? Que cena é essa? Cena 4, take 2. Cena 4. Se apaixonou pro cara. Caraca. Eu vi ela bem, né? É que naquela época ela assim, Ela então é bem não rígida, podia né? aparecer. O cara fazia de tudo para não aparecer. Mauri Gurgel. Bom. Ação. Em 1943, no mesmo ano de sua formatura, Clarice casou-se com seu colega de turma, Mauri Gurgel Valente, o futuro pai de seus filhos. Mauri foi aprovado no concurso de admissão na carreira diplomática e passou a fazer parte do quadro do Ministério das Relações Exteriores. Em sua primeira viagem como esposa de diplomata, Clarice morou na Itália, onde serviu durante a Segunda Guerra Mundial, como assistente voluntária junto ao Corpo de Enfermagem das Forças Expedicionárias Brasileiras. Também morou em países como Inglaterra, Estados Unidos e Suíça, países para onde Mauri foi escalado. Apesar disso, sempre falou em suas cartas a amigos e irmãs como sentia a falta do Brasil. Corta. Quatro, três. O senhor está vendo se está gravando? Está gravando já, né? Apertou uma vez só. Ah, sim, já estou no manto aqui. Mas está filmando lá. Não, eu não posso... Nós filmamos cena 4, take... 3. Não, agora é o 3. Isso. O que foi o 2. Foi o 2, então. Não, é isso que eu preciso pôr o 2 aqui, peraí. Pronto, começou. A Guerra Fria. E que frio, hein? Esses aviões têm alguma coisa contra a gente, viu? Não é possível. Em Berna, na Suíça. Esquizofrenia. Será? Washington, D.C. No leme, hein? Pseudônimo. Ellen Palmer. Só para mulheres e Ghostwriter, da atriz Ilka Soares. Ilka Soares. Ação. Em 10 de agosto de 1948, nasce em Berça. Corta. Inversa. Tá esperto, hein, ô? Como que era o nome do palhaço lá, ô? De quem? Daquele palhaço lá, o Pimpolho, não? Que eu ia te falar. Piolim. Hã? Piolim. É, Piolim. Piolim. Aí. Ação. Em 10 de agosto de 1948, nasce em Berna, na Suíça, o seu primeiro filho, Pedro. Quando criança, Pedro se destacava por sua facilidade de aprendizado. Porém, na sua adolescência, a sua falta de atenção e agitação foram diagnosticados como esquizofrenia. Clarice se sentia muita culpa, né, em virtude da doença do filho, e teve dificuldades para lidar com a situação.
Já em 10 de fevereiro de 1953, nasce o seu segundo filho, Paulo. Isso em Washington, né, nos Estados Unidos.